Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui nessa quinta-feira abençoada, dia de sacerdócio no lar. E eu espero que você, sua família, estejam bem. E se não estiver bem, está tudo bem também. Já já ela vai ficar bem. Porque a palavra que você vai receber hoje, a direção que você vai receber hoje nesse sacerdócio no lar, com certeza vai ajudar a sua vida a avançar a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor com um cântico agora, com o Ministério de Louvor que está aqui comigo. E hoje tem muita coisa legal aqui para nós, tá? Fique conosco, compartilhe essa live, convide pessoas para assistir junto com você. E se você souber de alguém que esteja passando por algum tipo de problema familiar, é com certeza uma live importantíssima para que essa pessoa então possa estar participando. Tá bom? Ministério de Louvor. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Aleluia. Você adorou conosco nesse primeiro louvor, nesse momento, e nós vamos para a leitura desse sacerdócio no lar. Você pode estar baixando esse estudo através do nosso aplicativo ou através do nosso site, ministeriomanancial.com/sacerdócio no lar. Ali você tem esse estudo completo que nós vamos estar então lendo e partilhando com vocês nesse momento. Eu convidei a Amanda para ela estar lendo esse estudo conosco. Amanda, boa noite. Boa noite. Pode começar a ler então esse estudo dessa noite. Os dons do Espírito. Como eles são? Como se manifestam em nós e no mundo? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12, verso 6.
Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, verso 4. Introdução. Os dons do Espírito são capacidades e talentos dados a alguém pela operação interna do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 11. Eles devem ser distinguidos ao dom inicial do próprio Espírito. Atos 2, 38, capítulo 10, verso 45, e o capítulo 11, versículo 17. 1 Coríntios 12, verso 4. Os dons espirituais não devem ser confundidos com habilidades ou talentos naturais. Os dons espirituais não são um produto de nascença, mas provenientes do poder do Espírito Santo. Isso. Então, nós vamos falar um pouco sobre os dons do Espírito, como eles são e como eles se manifestam em nós aqui nesse mundo. Veja, os dons, como nós então aprendemos no domingo, no dia de Pentecostes. Os dons é um presente de Deus para o homem. E os frutos é aquilo que eu entrego para Deus. Então, quando nós vamos olhar isso, nós vamos ver pessoas que são dotadas de habilidades diferenciadas. Isso não são dons. São talentos especiais que cada uma das pessoas elas recebem. Dons vêm através do Espírito Santo. Quando nós então recebemos o Espírito Santo, o dom, ele vem sobre a nossa vida. Os dons do Espírito, como se fossem então ali várias particularidades do Espírito Santo, que ele vai se manifestando em nós e através então de nós. Então nós vamos falar sobre, Amanda, 3 verdades bíblicas sobre os dons do Espírito Santo. Primeiro, Deus não deseja que sejamos ignorantes sobre os dons. Então, nós não podemos ser ignorantes a respeito então dos dons, certo? Então, você não pode ser ignorante. O que é ignorante? Sem conhecimento, sem saber, sem então conhecer ele. Segundo, todos temos diferentes dons. Então, cada um de nós, temos diferentes dons. De repente, Deus vai me dar um dom que não vai então dar a Amanda. Deus vai me dar um dom que não vai dar então ao Elan que cantou aqui. Deus vai dar um dom a ele que não vai entregar a mim. Ou seja, os dons, eles são de forma diferentes para as nossas vidas. Terceiro, eles são dados pela graça de Deus. Então, os dons, preste muita atenção, os dons, eles não são algo que você recebe por merecimento. Preste muita atenção nisso. Existem pessoas que acham que por merecerem, recebem algum dom. Exclusivamente pela graça. Porque se fosse por merecimento, nós não tínhamos nada. Essa é a grande realidade. Então, é tudo mediante a graça em Deus. Os tipos de dons espirituais são listados nas seguintes passagens. Romanos 12, versos 5 ao 8. Efésios 4, verso 11 e 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8, 10, 28 e 29. Isso, então, vamos agora para várias classificações que têm então sido sugeridas para então os dons. Dons administrativos ou funcionais. Exemplo, o dom de administrar. Então, quando você vai então perceber e vai então ver o dom de administrar, tem pessoas que têm o dom de administração. Eu, por exemplo, tenho esse dom sobre a minha vida. Eu tenho facilidade de administrar um negócio. Isso é algo meu, que Deus então entregou para mim. E tem pessoas que não vai nem com bomba. Você coloca ele num negócio, ele não consegue administrar. Alguém precisa administrar. Tem gente que é uma força para trabalhar, mas não consegue então administrar. B. Edificação.
permanentes. Exemplo, o dom de ensino. Então, quando você então tem o dom de ensino, a pessoa que tem o dom de ensino, ela sempre vai ajudar então nos ensinos na igreja, muito provavelmente dela querer ou dele querer se tornar um professor, um mestre então no ensino, em alguma área então específica da sua vida. E C, temporários, manifestacionais. Exemplo, o dom de discernimento. aqueles dons que são temporários, eles chegam e vão. Eles chegam e vão. Não é um dom que permanece. Quando você tem um discernimento, mas você... Tem gente que... Deixa eu entrar num detalhe aqui. Tem gente que me liga e fala assim: pastor, eu sonhei com isso. Escuta essa. Eu sonhei com a cobra que andou. Que significado tem? Eu falo, não sei. Assim, normal. Eu não sei. Eu vou inventar que eu sei alguma coisa? Porque os dons de discernimento, tem hora que chega. Tem hora que uma pessoa está contando uma coisa para você, Deus já te revelou o que vai acontecer. Deus já te revelou aquela situação. Mas tem coisa, irmãos, que é sonho mesmo. Ou comeu muito de noite, sabe? Está empapuçado, ou sonhou, ou assistiu algum filme da Anaconda, e aí vai sonhar com cobra. Aí a gente não consegue decifrar essas coisas. Então, existem os dons também temporários, né? Assim, todos os crentes têm dons espirituais, porque realmente todos os crentes têm algum dom. Algum dom você tem. Vai lá, Amanda. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 1 Coríntios 12, verso 7. Então, veja bem, cada um de nós temos um dom. Por isso que a igreja, ela se torna igreja quando essa coletividade de dons, ela então se ajunta e nós vamos então nos ajudando um ao outro. Porque se você crê na palavra, você sabe qual o seu dom espiritual ou os seus dons? Ou seja, você crê que existem dons? Você crê que você tem um dom? Olhe para dentro de você e descubra o que você tem de dom. Existem muitos dons e algum deles você vai ter. A seguir temos alguns pontos relevantes a respeito dos dons. Primeiro ponto relevante, Amanda. A prática dos dons na igreja. Devemos considerar que os dons espirituais são dados para o benefício do corpo e eles devem ser regulados de maneira que esta finalidade será alcançada. Enquanto são determinadas regras específicas, o preceito geral é permitir que o amor para com o próximo controle nossas ações. A maior exposição de amor na Bíblia é encontrada em meio a uma discussão sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 13, verso 1 ao 13. Pode continuar, Amanda. Todos os cristãos têm um ou mais dons espirituais. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Então, os dons, a prática dos dons então na igreja, ele precisa ser de uma forma diferenciada e especial para cada um das nossas vidas. Nós, em hipótese alguma, podemos entender ou devemos entender que o dom é só para nós. O dom é para edificação, é para a igreja. B, Amanda. Estes dons são dados pelo Espírito Santo de acordo com sua vontade soberana. 1 Coríntios 12, 11. Ou seja, nós não escolhemos nosso próprio lugar no corpo de Cristo. Tem gente que fica escolhendo, né? Eu quero ser cabeça, o outro quer ser pescoço, o outro quer ser braço. Irmão, você não precisa escolher nada. Aceita o que Deus colocou você para ser. Tem gente, irmãos, que não tem dom para cantar. Preste atenção no que eu vou falar para você. Minha irmãzinha, meu irmãozinho, imagine eu cantando. Até a pastora fala para mim que quando eu canto, eu preciso parar de cantar. Até a pastora fala isso para mim. Por quê? Tem gente que acha que tem uma voz maravilhosa, mas não tem, não dá para cantar. Mas talvez o seu dom é tocar. Ou quem sabe orar, ou quem sabe pregar. Então, ou seja, tá?
Preste atenção no seu dom. Aquilo que Deus chamou você para fazer, faça bem. Tá bem? Mas aquilo que Deus não chamou você para fazer, tenta fazer não, que você vai fazer besteira. Tá bom? Continua, Amanda. C. Os membros do corpo de Cristo têm diferentes dons. 1 Coríntios 12, verso 14 ao 20. É infantil a ideia de que todos devem buscar o mesmo dom. Isso. D. Os cristãos são instruídos a ficarem satisfeitos com o seu dom. 1 Coríntios 12, verso 14 e 16, 29 e 30. Paulo em 1 Coríntios 12, 31 e 1 Coríntios 14, 1 diz que esses dons devem ser considerados superiores pela igreja. Os cristãos devem desejar possuir esses dons com os quais podem abençoar as pessoas ao seu redor. Então veja bem, sempre quando você vai buscar um dom do Senhor, você tem que estar preparado para receber aquele que Ele chamou você para ser. Cada um tem um dom, né? Cada um tem então uma chamada. Eu até quero focar em algo aqui. Cada um tem um propósito. E se você estiver no lugar errado, no propósito errado, além de você não funcionar direito, você vai se frustrar um dia. Busque em Deus o seu dom para aquilo que você foi chamado, para o corpo de Cristo e para a edificação do corpo de Cristo. A sabedoria na prática dos dons espirituais. Leia e compare 1 Coríntios 1, verso 7 e 1 Coríntios 3, versos 1, 2 e 3, e considere os seguintes pontos. Primeiro, os dons espirituais são dados a alguém para o benefício de outros. 2. Os dons espirituais não garantem que alguém seja filho de Deus. Como exemplo disso, Judas e Balaão receberam dons espirituais. 3. Possuir dons espirituais, ao contrário da possessão do fruto do Espírito Santo, não prova que a nova vida cristã está agradando a Deus. 1 Coríntios 13, verso 1 ao 3. Pode continuar. Aqueles que manifestam o fruto do Espírito Santo estão caminhando perto de Deus. O mesmo nem sempre pode ser dito daquelas pessoas que possuem dons espirituais. Então, a sabedoria na prática dos dons espirituais. Preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. O dom. Pessoas que têm dons, nem significa que elas são salvas. Que elas são cristãos. Que elas são, então, pessoas de comunhão com Deus. Porque o dom que Deus dá, Ele não tira de volta. Eu, por exemplo, conheci pastores que já estavam caídos, cheios de mazelas e pecados, mas o dom que Deus deu a ele, dom de curar, permanecia sobre a vida dele. Então, você nunca pode medir um cristão pelos seus dons. Você só pode medir um cristão através dos seus frutos e não pelo dom que ele então manifesta. O dom não é dele, o dom é de Deus para ele, só que uma vez dado, Deus não revoga isso, ok? Continuando, Amanda. 3. Os dons manifestacionais. 1 Coríntios 12. Em 1 Coríntios 12, verso 8 ao 10, estão listados 9 dons que foram entregues peculiarmente às igrejas apostólicas. A palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12, verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Pode continuar. A palavra de conhecimento. 1 Coríntios 12, 8. Pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O dom da fé. 1 Coríntios 12, 9. A outro, a fé. A fé milagrosa. 1 Coríntios 13, verso 12. Atos 3, do 1 ao 9. Esta fé não é possuída por todos os crentes, mas soberanamente dada por Deus segundo o seu querer. 1 Coríntios 12, verso 11. Ela não deve ser confundida com a fé salvadora, comum a todos os crentes. Isso. Então, os dons manifestacionais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e dom da fé, é algo que chega e pode sair da vida da pessoa. Você pode ter um insight, receber uma palavra de sabedoria,
liberar essa palavra de sabedoria, de conhecimento para alguém e de repente não mais voltar sobre a sua vida. Como o dom da fé, que você pode então nesse momento receber ele, para você então orar por um enfermo, curar aquela pessoa e de repente, depois, outra hora, você já não tem ele mais sobre a sua vida. Porque são manifestacionais, ou seja, eles vêm, operam através de nós e então terminam o ciclo naquele instante. Quando nós entendemos essas coisas, essas práticas, tudo fica muito claro sobre a nossa vida. Nós vamos ver aqui então os dons em cada uma das partes aqui, ó. Então, eu vou até citar aqui para nós então pegarmos esse alinhamento. Dom de curar. A pessoa então tem o dom de curar, ela ora por uma pessoa, a pessoa é curada. Tem pessoas, e preste atenção no que eu vou te falar. Queridos, uma pessoa não é mais importante do que a outra pessoa. A pessoa que tem esse dom, ela não é mais importante do que aquela que tem o outro dom. Todos fazem parte do mesmo propósito na terra. Imagine se só tivesse pessoas que tivessem o dom de curar. Ninguém seria ensinado. Você imagina se todo mundo tivesse o dom apenas de ensinar? As pessoas não seriam curadas. Compreendeu como que é? Usei aqui então uma parte para você compreender isso. Operação de milagres. Dom de curar é um. Milagres é aquilo que perna cresce, que cego então passa a enxergar, paralítico passa então a andar. Irmãos, é uma loucura. Dons de milagres, né? Dom de profecia. Quando você tem o dom para profetizar sobre aquela pessoa e romper um caminho. Por exemplo, existe um profeta que Deus usa ele para falar com a minha vida. Pastor Wilson, de tempo em tempo ele me liga e ele me dá então uma palavra profética. É como se ele estivesse rompendo um caminho para a minha vida. Palavras de profecia que abrem então caminhos na nossa direção. Discernimento de espíritos. Pessoas que então olham, esse é um dos dons que eu carrego então sobre a minha unção, que muitas vezes eu olho para uma pessoa e essa pessoa está orando em línguas, e eu sei que é demônio. É nitidamente, ou fingimento. Eu tenho nessa parte aqui de discernimento de espírito um dom peculiar na minha vida. Eu tenho uma facilidade enorme para identificar uma mentira nos olhos da pessoa. A pessoa está conversando comigo e eu sei se ela está falando verdade ou mentira. Na maioria das vezes é um dom de discernimento. Qual é o espírito que está agindo naquela situação? O dom de línguas, que você então ora em línguas, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas não ora a homens, mas ora a Deus. É uma conexão direta então com Deus. Interpretação de línguas, quando alguém está orando em línguas e alguém então recebe a interpretação daquelas línguas e começa então aquela junção e traz então a palavra para a vida da igreja. Coisas lindas, coisas maravilhosas, né? Amanda, conclusão. Que o Espírito Santo nos guie, proteja e nos dê muito discernimento e sabedoria para lidar com as coisas de Deus, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1, verso 4 ao 6. Isso, então, aquilo que você tem falta, uma vez eu escutei uma metáfora e eu achei ela muito interessante, muito importante para a nossa vida. A vida, pega essa, meninos, a vida é exatamente como um jardim. A sua vida é um jardim. O que você não tem no jardim
e você deseja ter, o que você precisa fazer? Plantar, ok? Então você planta no jardim, no decorrer do tempo você terá. O que você não tem no âmbito espiritual? Qual é o dom que você deseja? Comece a orar, comece a plantar, comece a se consagrar para isso, para que você possa então receber essa direção do Senhor e viver nessa plenitude. Para a reflexão do povo, Amanda. Precisamos conhecer melhor o Espírito Santo e resgatar nossa relação com Ele, e assim nutrir um relacionamento íntimo, pessoal e intencional, seja individualmente ou como igreja. Então você precisa reconhecer o Espírito Santo e ter uma relação com Ele. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa e Ele deseja se relacionar com você. Quando você montar no teu carro, lembre-se que você não está sozinho. Quando você estiver cuidando da sua casa, lembre-se que você não está sozinha. O Espírito Santo sempre estará com você. Para a oração. Peça ao Espírito Santo para revelar a você qual é o seu dom espiritual ou dons. Se comprometa com Ele em usar os dons espirituais para o benefício do corpo de Cristo. Então, você peça para Ele. Busque então dEle. Busque a revelação dEle para a sua vida. E tudo isso, não para você. Para que você quer um dom? Eu tenho um dom. Ou eu sou exaltado sobre as nações. Não. Que ele cresça, que eu diminua. O dom que Deus me deu, eu partilho com os outros. E deixa eu te contar para você algo muito especial sobre unção. A unção, ela é multiplicada a partir do momento que você reparte com alguém. Eu tenho um dom de sabedoria na minha vida. Deus me dá muita sabedoria. E eu não temo em partilhar sabedoria com ninguém. Aquilo que eu tenho, eu reparto com as pessoas. Aquilo que chega para a minha vida, eu vou repartindo. Porque é no repartir que há a multiplicação. Opa, apagou aqui. Para aplicação, Amanda. Liste os seus dons e avalie como você os tem usado. Deus não deseja que sejamos ignorantes sobre os dons. Amém? Então assim, liste todos os seus dons. Quais são os seus dons? Pegue hoje um papel e uma caneta e liste aí. Quais são os seus dons? O que é que você faz? Quais são então os seus dons? E quais são os dons que você deseja então buscar? E nós concluímos aqui para a indicação, Amanda. Participe da sala de oração às sexta-feira, 20 horas online. Por quê? Porque na oração, na sala de oração, é o momento de você buscar mais a presença do Espírito Santo, mais a direção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós vamos adorar ao Senhor com mais um cântico, nesse momento. E na sequência nós vamos então pegar um testemunho de bênção, de um casal precioso que nós temos aqui na igreja. E então nós vamos orar por você e abençoar a sua vida. Fique aí, tá bom? Que Deus tem muito para fazer com você ainda, em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Que eu não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os altares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de tuas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Na escuridão tem mortandade que assola ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Eu moverei o céu, Ele envia anjos para me guardar. A minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia! Eita glória, né? Como diz a Luana, né? Que bênção, né? Deus está tratando, né, com a nossa vida de uma forma muito especial. O Espírito Santo tocou você aí? Tocou? Então eu quero agora pegar esse testemunho de bênção desse casal precioso. Nós estamos aqui recebendo no nosso sacerdócio no lar dessa semana, nosso irmão que está aqui conosco desde o inicinho da obra, né? Ele juntamente com a sua família, que tem sido uma bênção para nós aqui, que é o nosso líder de obreiro, nosso irmão Eric, e a Regiane, sua esposa, né? Esse casal abençoado aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer a Deus em primeiro lugar e falar um pouco aqui da nossa história, né? Eu vim aí de uma vida de alcoolismo. A gente quase se separou, mas aí a minha esposa, como a Bíblia fala que a mulher sábia edifica sua casa, ela foi por mim, buscou, e aí eu vim, né? Saí fora da parte de álcool, e também aqui eu comecei a usar. A gente, às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente nem imagina que vai acontecer. Eu sempre tive uma criação de infância, meu pai sempre pegou nos nossos pés de amizade e tudo, e aí eu tenho comigo que as pessoas falam que a amizade não leva para o mau caminho, e eu tenho comigo que leva. A gente devemos andar com pessoas do mesmo nível que a gente. Eu comecei a andar com outras pessoas no meu estabelecimento e acabei entrando aí no mundo das drogas. Comecei a vender e até um dia eu contei para ela que ela ficou muito surpresa. E eu agradeço muito a Deus hoje o que eu sou hoje, porque não era para mim estar hoje aqui, não era para estar com a minha família. Hoje eu tenho uma família muito abençoada, sou muito abençoado, tenho comigo que não existe outro caminho além de Jesus, né? Aquelas pessoas que têm aí alguma dúvida na sua mente, não deixe o inimigo colocar dúvida, porque ele é o único. Vivemos dias maus, sabemos que o fim está muito perto de acontecer, e que nós devemos edificar mesmo a nossa casa com Cristo, fazendo parte da igreja, fazendo as nossas orações, como foi ministrado aqui essa noite, e temos que realmente procurar um caminho que é Jesus, né? E eu vou deixar minha esposa falar aqui um pouquinho. Graça e paz. Realmente, no comecinho da igreja, quando começou, eu comecei a ir, depois decidi ser obreira. Aí sempre comentava assim, conversava com Deus: meu Deus, meu esposo não vinha. Aí eu passava em frente ao bar, ele dava risada na minha cara. E ali eu chegava na igreja, ajoelhava, chorava. E Deus sempre tratando comigo. E eu guardava uma cadeira no final do culto e falava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí decidi ser obreira. Aí Deus tratou no meu coração de casar na igreja, casei na igreja. Aí, num tempo, ele veio.
Mas realmente eu sempre falo que primeiro Deus tratou comigo, Deus cuidou de mim primeiro, porque eu era uma pessoa difícil, vim do alcoolismo também, bebia bastante. Então Deus quis primeiro cuidar de mim para depois eu trazer a minha família, né? Porque a gente vivia muito de briga, assim, era uma vida assim bem perturbada, né? Mas vivia sempre dependendo dos outros, assim, para ter alguma coisa em casa. Hoje, graças a Deus, nós temos assim uma vida abençoada mesmo. Deus surpreendendo tudo na nossa vida. Eu tenho a agradecer a Deus meu ministério, ao pastor e à pastora. Nós passamos uma luta muito difícil, mas eu aprendi bastante com a pastora. Quando eu ia lá ajudar ela sempre assim, faça assim, refaça. E eu sempre ouvindo ela. Eu agradeço muito pela vida dela, aprendi bastante com ela, aprendi com esse ministério. E hoje nós estamos aqui, servindo ao Senhor. Que legal. Quanto tempo de casado vocês têm? Nós temos aí na faixa de uns 21 para 22 anos. Entre casado e enrolado, né? Isso. Antes era enrolado, depois casou, acertou a vida. Acertou a vida, então... Por exemplo, você olha aqui o Eric desse tamanho, né? Dá uma olhada do tamanho do Eric. Parece que ele é uma pessoa assim brava, né? Mas só quem está perto do Eric sabe o coração que ele tem, né? O tamanho dele é o tamanho do coração que ele tem, né? Realmente é uma pessoa assim diferenciada. E vocês, logo que vocês chegaram no ministério, vocês já começaram a trabalhar, se tornaram obreiros, né? E hoje vocês então lideram esse grupo de obreiros, né? Sim. Isso. É uma satisfação mesmo estar fazendo parte aí, né? Liderando a equipe de obreiro. Servindo, né? Porque eu mesmo gosto muito de servir. Eu tenho um dom de servir, e como foi ministrado hoje de dons, né? Eu tenho um dom de servir, gosto de ajudar os próximos, né? Porque é uma coisa que a gente devemos fazer, né? Como a gente via no tempo de antigamente, nos anos que as pessoas vendiam o que tinha para ajudar o próximo, que lá eu acho muito legal, e eu levo isso comigo na minha vida, que a gente tem que servir. Jesus, né? O Senhor de todos, Ele veio para servir, e nós devemos servir também, né? O dom de servir. Se eu colocasse você para cantar aqui no altar, Eric? Misericórdia. Não dava. O negócio é servir. Vocês entenderam qual que é a diferença dos dons? Os dons é isso. Sabe o que o Eric muitas vezes faz? O Eric fica lá no estacionamento olhando os carros. Fica ali então observando para ver então, cuidando dos nossos carros que ficam então no estacionamento e etc e tal. Um dom que ele tem, recepcionando as pessoas, servindo as pessoas, fazendo esse trabalho. Hoje vocês então estão felizes, servindo ao Senhor. Vixe, muito feliz, muito feliz. Gratidão mesmo. Pensa em voltar para trás? De jeito nenhum. Eu até estava ali fora comentando com o Zé o que a gente era, o que a gente é hoje, né? E eu falei para ele a mesma coisa que eu falei aqui. Se eu não fosse hoje cristão, hoje eu não tinha mais casamento. Hoje eu devia estar ou morto ou preso, porque a situação ia ser muito complicada. Mas na maneira que a gente conheceu o caminho, não existe outro caminho. Pensar em voltar, nunca mais. Só seguir para frente e esperar a vinda do Senhor para a gente cultuar Ele no céu. Uma coisa que é importante também a gente relatar com as pessoas é que alguns pensam que a vida é fácil. Mas a vida não é fácil, né? A vida é fácil para vocês? Realmente não, pastor. Mas quando você está no caminho do Senhor, você tem uma direção. Quando você está fora, o inimigo ele vai te oprimir cada vez mais, que você vê que pessoas que se matam. E você estando no caminho do Senhor, a vida é difícil. Nós sabemos que no fim do túnel tem uma luz, e tudo aquilo que a gente pedir, eu creio que Deus ele vai abençoar nossas vidas. Bebiam? Muito. Se drogavam? Muito. Brigavam? Vixe, a ponto de se destruir? Muito. Estavam com a vida toda enrolada, dependendo de pessoas para até mesmo sobreviver muitas vezes? Muitas vezes. E hoje? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida muito estável, né? A gente fala que quando a gente era do mundo, a gente pegava cheque dos outros para fazer despesa.
E era uma luta aquilo lá, que pelo amor, tinha vezes que não dormia à noite. E a gente fez um propósito com Deus e Deus tirou esse cheque, que lá eu falo para você, cheque é coisa do capeta, viu? E hoje a gente compra tudo no dinheiro. Hoje nós temos uma vida estável nessa crise que começou aí do coronavírus. No começo a gente ficou com medo, mas a gente fez um propósito e Deus vem suprindo. Essa semana teve 2 dias que eu cheguei em casa muito cansado e eu agradeci a Deus porque nessa pandemia tem pessoas que estão paradas. Eu não, eu estou trabalhando todo vapor e não está faltando serviço para mim. Isso é Deus nas nossas vidas, né? E vocês, fiel ao Senhor. Fiel. Eu quero aqui relatar Conta para o pessoal como que era a vida de vocês, mesmo dentro da igreja, mas vocês não sendo fiel. Tem muitas pessoas que me conhecem aqui na cidade, né? Eu tive um estabelecimento há quase 18 anos e a gente dentro da igreja e muitas das vezes trabalhando e um mês dava, outro mês não. E eu passei uma crise financeira, em 3 anos foi caindo. O último ano, eu confesso para vocês que tinha dias que eu entrava em desespero, chorava muito, eu até me veio na mente tentar tirar minha própria vida. Mas eu sabia que tudo aquilo que eu estava passando era porque eu não estava sendo fiel a Deus. E na maneira que eu me firmei com Ele e comecei a dizimar, ofertar, é uma coisa tão surpreendente que eu trabalho com pintura automotiva e também trabalho na área de venda de equipamentos agrícolas. E depois que eu fiz propósito com Deus e comecei a ser fiel, Deus abriu uma janela tão grande que tinha vezes que eu conseguia vender as coisas só em ligar. Ligava para o dono do equipamento e colocava ele junto com o cliente da compra, eles fechavam e o cara mandava a minha comissão. E eu tinha, no caso, 2 rendas, né, que é a de pintura e também a de venda. Então, eu tenho que falar de Deus, tem que ser fiel mesmo, porque é a única passagem da Bíblia que fala que nós devemos provar, né? Deus manda a gente provar e não tem como sair fora desse patamar. Tem que ser fiel e crer que o melhor de Deus está por vir. A fidelidade, um dia eu fiquei meditando em casa e eu falei que quando ali fala em Malaquias que os ladrões não herdarão o reino. E se a gente não ser fiel no dízimo, nós estamos roubando a Deus. E eu creio, se eu fizer isso, eu posso fazer de tudo aqui nessa terra. Mas se eu não ser fiel, eu não vou para o céu. Eu tenho isso, né? Eu creio que a palavra ela não é mentirosa, ela é verdadeira. E nós temos que ser fiel e seguir na risca. Deus tem prosperado a vida de vocês. Muito. Trocamos de carro, tinha um Monza que era uma bênção, quebrava mais que outra coisa. Uma vez eu estava com o assoalho dele, estava podrinho, pequenininho. Podrinho. Né? Passava na rua e saía até faísca do chão. Eu falava, oh meu Deus, que dia que a gente vai trocar? E aconteceu uma situação que nós nunca imaginamos que a gente ia pegar um carro mais novo, assim, pagamos ele em 10 vezes, eu até falei para Rei, nós pagamos esse carro tão rápido, e hoje estamos com ele aí, e estamos prosperando no nome do Senhor Jesus. E a Rei tinha um problema sério de consumismo, né, Rei? Bastante. Hoje eu não sou mais, não. Eu ainda brincava com eles, que a Rei comprava até vagalume brilhando. Se alguém passasse com vagalume brilhando perto dela, ela comprava. E nessa crise que a gente passou, o mais forte foi, a gente tinha 7 talões de força. Meu Deus. Aí eu acordava de manhã, já ia lá no portão, falava, Senhor, acampa seus anjos. Aí um dia o caminhão da Força Luz bateu lá na porta. Falei, agora. Aí o cara falou assim para mim, Inês, veio arrancar o relógio. Aí eu acho que Deus, né? Aí o cara falou, vai lá e parcela. Eu cheguei lá na Força Luz, o cara falou assim para mim, não, dona, a sua força já está cortada, né? Só foi arrancar o relógio. E na realidade, Deus protegeu todo esse tempo. Não, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu colocava a mão no portão e no relógio. Acampa seus anjos aqui. Meu Deus. Você está vendo? São testemunhos de bênção de uma família, né, transformada quando entregou a vida para Jesus. Porque entregou a vida para Jesus, fez então todo o compromisso em Deus, o Espírito Santo veio, entrou sobre a vida deles e hoje eles estão aqui testemunhando, feliz da vida e abençoado. Muito feliz, pastor, muito mesmo. Eu tenho uma gratidão muito, muito grande, em primeiro lugar, por Deus
e também pelo Ministério Manancial, que a gente vê que hoje é um ministério sério, não falando de outros ministérios que a gente não devemos colocar placa de igreja, mas sabemos que a gente andamos junto e sabemos que aqui realmente a gente somos uma família, a gente um ajuda o outro, aqueles que estão em Cristo, né? E sabemos que a união ela prevalece, porque não adianta nada a gente ser igreja e não ter a união que Jesus nos manda a gente ter, né? Porque sabemos que nós temos que realmente estar unidos e a união ela vai fazer a força e nós vamos ganhar cada vez mais essa cidade para Jesus. Amém. Para a gente encerrar, Eric, deixa uma palavra para os homens que de repente possam estar em desespero, possam estar então com uma situação como você um dia esteve. Qual que é o recado que você deixa para eles? Eu quero falar para os homens que vocês têm que buscar o reino, né? Buscar a face do Senhor e ser o espelho da casa, né? Porque até uma vez nós estávamos comentando, se eu e a Rê hoje não estivesse no caminho do Senhor, os nossos filhos podiam ir para o mesmo caminho. Eles podiam usar uma droga ou usar um álcool. Então, a gente agradecemos mesmo, e vocês que estão aí, os homens, procurem um caminho do Senhor. Não existe outro caminho além de Deus. Eu vejo pessoas aí fora, no meu amplitude de trabalho, os homens se acabando nas bebidas, e vê os filhos dele indo para o caminho mau, e eles não fazem nada. A gente às vezes dá uma palavra de conforto, ou tenta trazer eles para a realidade, mas o inimigo ele está blindando as mentes, e muitas pessoas estão caindo na armadilha dele. E eu quero falar para vocês que Deus abra a mente de vocês. Eu creio que na maneira que vocês verem sacerdócio, se vocês estiverem com alguma mente pensando em alguma coisa errada, que Deus venha realmente abrir a sua mente, que venha realmente falar com você o Espírito Santo, porque sabemos que é Ele que vai convencer a gente dos pecados, das nossas atitudes aqui na terra, e que Ele venha realmente trabalhar na sua mente, que você venha realmente servir ao Senhor, e não existe outro caminho. Eu tenho certeza, depois que você entrar nesse caminho, você não vai querer sair mais, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na vida de vocês. Glória a Deus. Rê, quer deixar alguma consideração para as mulheres? Eu sempre falo assim eu tinha na célula, nas obreiras, que não desiste. Eu falo que às vezes Deus tem um propósito de cuidar primeiro da gente, para depois, né, Deus precisa cuidar de nós. Tem algo em nós que Deus tem que fazer para fortalecer a família. Para elas não desistir, não. Confiar e acreditar que um dia o esposo de cada um vai estar aí. Amém? Queridos, antes de nós louvarmos ao Senhor com esse último cântico que nós vamos ter, dar os avisos e encerrar, eu gostaria de dizer a você, não há problema que não tenha solução. Todos os problemas diante de Deus terá a solução. Aqui está o casal que Deus mudou a vida, mudou a história, mudou o caminho, e pode mudar o seu caminho, a sua história e a sua vida também, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor e na sequência nós vamos orar com você nesse momento. Adoremos ao Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Toma sandália
os barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Aleluia. Queridos, deixa eu fazer uma oração com você nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse instante, pedisse a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós fomos aqui muito edificados através da palavra do Senhor, através desse momento tão precioso diante de Deus. Mas eu quero orar com você e com a sua família nesse momento. Pai, eu quero pedir, Senhor Deus, a tua bênção. Meu Deus e meu Pai, a bênção que transforma, a bênção, Senhor, que renova, a bênção, Senhor, que dá uma nova forma sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando. Papai, de perto ou de longe, onde tiver uma casa, recebendo essa palavra, que o Senhor possa, ó Deus, inundar com a presença do Teu Espírito, que os Seus dons esteja sobre cada um de nós de uma maneira muito especial, nos tocando, nos abençoando, nos fortalecendo e nos ajudando a vencer a cada dia e a cada instante, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Eu quero pedir para Amanda dar os avisos que vai acontecer então no decorrer da nossa semana. E em seguida, então, o Ministério de Louvor vai fechar com esse cântico em nome de Jesus. Bom, sexta nós temos nossa sala de oração às 20 horas online. Sábado nós temos a Wake, um culto especial para os jovens. Domingo nós temos nosso culto de celebração às 9 às 19. Amém. Eu quero então aqui, antes de encerrar, apresentar para você cada uma das pessoas que participaram desse sacerdócio, então, aqui no lar, Então, aqui nós temos, pega aqui comigo aqui, nós temos então o Eric, temos então a Regiane, nosso casal de obreiro que testemunharam, nossa irmã Amandinha que está aqui, fazendo então a leitura desse sacerdócio no lar. Aqui desse lado nós temos esse menino estiloso, Juan. Esse é o Juan, um menino estiloso, dá uma olhada no estilo dele, Aqui tem a Débora, minha princesinha, que está aqui, E aqui tem a Luana, mais conhecido como Eita Glória, O Elan, que está aqui, A Nani está aqui também, participando também, Junto conosco também. Fernando, esposo da Luana está aqui, Está aqui também diante do Senhor. Fabinho, figurinha carimbada, está ali, olha lá, de máscara, está tampando o rosto, até o olho dele está tampando. E lá na bateria está a Bruninha, lá, dá para enxergar a mão dela balançando, E aí então nós temos o nosso making off aí, uma turma aí fazendo então esse momento, ok? Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti,
tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Shalom. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.